Olá, o Jornal Panorama está no ar. Aqui você fica bem informado sobre o que acontece na Assembleia Legislativa. Veja os destaques de hoje. Comissão de Agricultura acompanha trabalho do IBGE no Censo Agropecuário 2017. Deputados reforçam ações voltadas para o diagnóstico precoce e o tratamento da endometriose. O projeto de lei pode diminuir fraudes na emissão de atestados médicos. O plenário aprova mudanças no Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente. O repórter João Caetano Vargas conta como foram as votações da segunda sessão ordinária da semana. 6 matérias foram aprovadas na sessão ordinária desta terça-feira. O destaque vai para o projeto de lei complementar do Governo do Estado que trata sobre a alteração do Fundema, o Fundo de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente. O deputado Rodrigo Coelho explicou o que muda na lei. Na lei que está em vigor hoje, os recursos de multas estabelecidas contra a política de meio ambiente, quando alguém comete uma infração contra a política de meio ambiente, o resultado dessa multa não vai para o fundo até que acabe o último recurso do infrator. Agora o governo está propondo que, julgada no Conselho de Meio Ambiente ou no Conselho Regional de Meio Ambiente, esse recurso já vai fazer parte esse valor já vai compor o Fundema, o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Então isso vai desburocratizar o envio do recurso fruto da infração para o Fundema para que seja aplicado com as políticas de meio ambiente. Os parlamentares também mantiveram 3 vetos governamentais. O líder do governo explicou que as matérias estavam em desacordo com a Lei de Utilidade Pública, mas que já entrou com um requerimento de urgência para a flexibilização da legislação. Nas exigências para que a instituição se torne uma instituição de utilidade pública estadual, é exigido que a diretoria não receba, não seja remunerada e que isso seja comprovado com balanço patrimonial. Muitas entidades não têm atividade econômica que justifique a contratação de um profissional da contabilidade, da confecção de um balanço patrimonial, e isso impede que essas entidades que prestam um serviço de utilidade pública, que atuem na comunidade, consigam essa titularidade. Mas também não pode o governo ou a Assembleia, que promete defender a Constituição, fazer a concessão, não cumprindo essa concessão a legislação vigente. Então nós estamos flexibilizando para que um atestado do próprio presidente reconhecido em cartório possa suprir a necessidade de identificação de conformidade com essa cláusula do não recebimento da diretoria para que a instituição se torne de utilidade pública. Outra alteração que nós estamos fazendo na lei é incluindo um atestado de idoneidade feito pela Câmara Municipal. Os poderes todos estavam constituídos, os poderes municipais, prefeito municipal, juiz de direito, até delegado de polícia, mas a Câmara Municipal não estava presente. Agora a Câmara Municipal também terá o poder de atestar se aquela entidade é de utilidade pública, se ela funciona há 2 anos, se ela tem atividade no município neste tempo. De modo que nós vamos ter mais segurança, ao mesmo tempo flexibilidade para tratar dos temas. Feito isso, nós retornaremos com um pedido de utilidade pública para as instituições que foram vetadas nesse momento. Superintendente do IBGE relata o trabalho do Instituto no levantamento de dados sobre o meio rural. Com a finalidade de retratar a realidade do campo, o Censo Agropecuário 2017 foi discutido em reunião da Comissão de Agricultura. O colegiado recebeu o superintendente estadual do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Max Ataide Fraga explicou como o levantamento está sendo realizado no Espírito Santo. O último censo agropecuário foi feito em 2007. O censo está sendo realizado em todos os municípios de capixabas, nos 78 municípios. Nós estamos com uma equipe de 310 recenseadores percorrendo a zona rural em busca de informações tanto da área da agricultura familiar, como da agricultura de subsistência, como do agronegócio. Quer dizer, todos os estabelecimentos serão visitados em busca de informações para possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas e também para subsidiar a iniciativa privada
com informações do agronegócio do estado. Segundo o superintendente, a expectativa é de que 114 mil estabelecimentos rurais sejam visitados até fevereiro de 2018, quando serão concluídos os trabalhos. A presidente da Comissão de Agricultura, deputada Janete de Sá, lembrou da luta do colegiado pela realização do censo agropecuário. Desde 2015 que a gente vem batalhando para que o censo se desse, tendo em vista que os dados que nós temos, eles distam de 10 anos atrás. O campo mudou muito, o modo de produzir, né, diversificou muito a produção e esses dados, eles não estão ainda compilados no nosso país pelo Ministério da Agricultura. Então nós trabalhamos muito, felizmente nós conseguimos que o censo acontecesse agora em 2017 e ele é determinante, esses dados são determinantes para um conhecimento maior do que está acontecendo com a nossa atividade agrícola, com a nossa produção, tanto agrícola como pecuária, para que as políticas possam ser mais acertadas, para que os recursos possam ser melhor direcionados em atividades e em produções que precisam realmente desse apoiamento de governo para o Plano Safra e tantas outras questões que são determinantes para que esse processo se dê com mais tranquilidade e com um bom retorno. E também com o escoamento dessa produção. Não saia daí, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com notícias da Assembleia. O Jornal Panorama está de volta com informações sobre as atividades no Legislativo. No Brasil, muitas mulheres sofrem com fortes cólicas por falta de um diagnóstico, a endometriose. Estudo da Universidade Estadual de Campinas apontou que entre o início dos sintomas e o diagnóstico do problema são em média 7 anos. Medidas na área de saúde podem mudar essa realidade. A endometriose foi tema de reunião do Colegiado de Saúde. Uma das principais causas de infertilidade feminina, a doença inflamatória atinge 176 milhões de mulheres no mundo. A endometriose é a presença do endométrio, do tecido que reveste o útero, fora da cavidade uterina, e causando uma inflamação e aderência dos órgãos. O diagnóstico ele é clínico. Você deve ouvir as queixas das pacientes, que têm queixas de dor, alterações do hábito intestinal, dificuldade de engravidar, e pedir uns exames para mapeamento, que é a ressonância e a ultrassonografia endovaginal. Médicos que atuam na área defendem a criação de um núcleo sobre a doença para especialização, diagnóstico e tratamento da endometriose. O núcleo, em primeiro lugar, ele vai concentrar essas pacientes. A gente vai poder educar sobre o diagnóstico, né, abordando as adolescentes. Nós vamos poder educar os médicos a sistematizar o diagnóstico e tratamento da doença e contemplar, né, através de apoios também, apoios para esse núcleo, de materiais, de compras de materiais para o uso das cirurgias, né, poder tratar essas pacientes com excelência, né, com materiais adequados e com uma equipe preparada para essa cirurgia de alta complexidade. Os resultados do segundo mutirão de endometriose do Espírito Santo, realizado no mês de junho, foram apresentados durante a reunião. Das 6 pacientes desse mutirão, nós tínhamos 2 pacientes que desejavam engravidar. Tá? Até hoje elas não conseguiram engravidar ainda. E as complicações que nós tivemos foram pequenas. Nós tivemos infecções urinárias somente nesse grupo das 6. E o alívio da dor foi em torno de 80% a 90%. É uma casuística pequena, são 6 casos, né, mas o impacto já foi bem satisfatório. Um dos focos do evento foi a mobilização da comunidade médica que precisa estar preparada para o diagnóstico da doença. Quando você vai fazer uma especialização em ginecologia e obstetrícia, os 2 anos ou 3 anos de residência, eles não te dão capacidade para que você consiga tratar as pacientes com endometriose, porque é uma cirurgia de alta complexidade laparoscópica. E você só consegue atingir isso fazendo cursos de pós-graduação, lato sensu, que são cursos pagos. Então, muitas vezes, esses profissionais não conseguem atingir essa curva de aprendizado. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a própria sistematização do diagnóstico e tratamento.
né, que hoje vem sendo padronizada, e até mesmo os códigos que devem ser utilizados, os tempos da cirurgia, né, que estão sendo patrocinados e incluídos na ANS, que isso aí também ainda não está totalmente incluído, dificultando que os planos de saúde e o próprio serviço de saúde pública siga esse exemplo da ANS. Começou a tramitar na Casa projeto de lei que institui a obrigatoriedade da emissão de atestados médicos digitais. Segundo o autor da proposta, deputado Dr. Hércules, a medida deve evitar fraudes relacionadas ao documento. Os abusos dos atestados falsos, os atestados graciosos, dos laudos falsos inventando algumas doenças, licenças que não condizem com nenhuma patologia daquele servidor, do funcionário de maneira geral. Nós temos que regulamentar isso, nós temos que ter mais seriedade. É preciso que o atestado digital, que pode ser dado até através do celular, que ele tenha um controle melhor e que diminua ou acabe de uma vez por todas esses atestados falsos, que é realmente uma enchente de atestado falso, que nós não podemos admitir isso. Nem quem apanha o atestado, nem aquele que dá o atestado. Então, nosso projeto de lei no sentido de regulamentar isso, de fazer com que todos os atestados, eles, tanto de médico como odontólogo, que eles sejam feitos digitalmente e assim diminuindo ou acabando de vez por toda essa fraude. Sessão solene comemora os 110 anos do Colégio Americano no estado. Confira como foi o evento. Os 110 anos de trajetória do Colégio Americano no estado do Espírito Santo foram comemorados em sessão solene da Assembleia Legislativa. Fundado em outubro de 1907, o Colégio Americano está presente em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. Pessoas que fazem parte da história da instituição foram homenageadas com a Comenda Loren Reno, destinada a pessoas e instituições nacionais e estrangeiras que contribuem para o desenvolvimento do Espírito Santo. A história do século XX no Espírito Santo, ela não tem a menor condição de ser contada sem contar a história do Colégio Americano. Um legado de alguém que veio de longe e abraçou as crianças pobres do Brasil e desse estado para construir esse projeto educacional fantástico que atravessou gerações, que formou várias gerações, que formou lideranças, que plantou valores. Essa história hoje, nós temos a honra de sermos os responsáveis para cuidar dessa história. O evento contou com apresentações culturais de alunos que estudam no Americano. O deputado Ismael Almeida foi o proponente da solenidade. Há 50 anos atrás, eu tive o privilégio de estar sentando no banco escolar desse colégio. Então hoje realmente é um dia muito especial, onde nós estaremos aqui vendo um pouco da história dessa grande instituição, que é um exemplo aqui no estado do Espírito Santo, que é o Colégio Americano. Essa edição do Jornal Panorama fica por aqui, mas no site da casa e nas redes sociais você confere mais notícias sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela audiência de sempre e a gente se vê.